Olá, meus amigos, minhas amigas que estão estudando a Gênese comigo, a Gênese da Base Espírita. E você também que abriu aí esse vídeo como o primeiro dessa sequência. Isso aqui é um estudo da doutrina espírita. Estamos estudando as curas realizadas por Jesus sob a luz da doutrina espírita, que nos ensina que nada acontece fora das leis naturais, das leis de Deus. Portanto, a gente acredita que Jesus fez tudo aquilo dentro das leis naturais, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que os bons espíritos nos intuam nesse estudo, para que possamos tirar bastante proveito dele, tá bom? Estamos estudando o item das curas. No vídeo passado nós estudamos já a perda de sangue, a mulher que sangrava, né? Estudamos o cego de Betsaída, estudamos o paralítico de Cafarnaum e estudamos os 10 leprosos, todos curados por Jesus. E vamos continuar com essas curas citadas no Evangelho. Hoje vamos estudar a mão seca. Aqui tem uma imagem representativa dessa cura. Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 8. De outra vez, entrou Jesus no templo, e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. Tinha seca uma das mãos. E eles observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Sabem que lá no Antigo Testamento, aquelas leis que Moisés precisou escrever para controlar aquela multidão, uma delas estava dizendo que não poderia se trabalhar no dia de sábado. Então, os fariseus, doutores da lei, ficavam sempre atentos para pegar Jesus no erro. O erro conforme a lei, as tradições judaicas. Então disse ele ao homem que tinha mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Jesus falando para o homem da mão seca. Vamos imaginar isso? Jesus dizendo, olha lá o dedo de Jesus, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhe: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela se tornou sã. Logo os fariseus saíram e se reuniram contra ele, contra Jesus, em conciliábulo com os herodianos, sobre o meio de o perderem. Então, o que é conciliábulo? É uma reunião secreta de pessoas suspeitas de maus desígnios. Ou também é uma conversação mais ou menos secreta e suspeita, um conluio. Nesse caso aqui está mais para essa segunda definição, né? Era uma reunião secreta, um conluio contra Jesus, na verdade, né? Então eles saíram para fazer essa reunião. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povo da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de Além-Jordão, e os das cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 8. Esses lugares que fala que Jesus transitou, inclusive aqueles lugares citados no Evangelho, a gente sempre lê. É interessante a gente se situar, vocês não acham? É interessante a gente se situar. Então eu botei esse mapinha aí, ó.
Esses lugares onde eu circulei de azul são os lugares citados aqui. Lá embaixo, Idumeia, subindo Judéia, subindo Jerusalém, depois Galiléia. E lá no topo tem os 2 lugarejos de Tiro e de Sidom, tá vendo? E com a setinha eu botei lugares que são conhecidos do Evangelho. Lá em cima está Damasco, lembra Damasco que Paulo ia, que Saulo ia e foi convertido? Depois tem Betânia, tem Jericó, vários lugares aí. Eu marquei com essa seta amarela maior aí, Jerusalém, que é onde ele, pelo menos é mais citado, né? Deve ser onde ele mais ficava, para a gente se situar bem, por onde Jesus circulava mais. Não vai ter nenhum comentário desse, porque ele vai comentar lá embaixo já essas 2 passagens. Então vamos ler logo aqui a mulher curvada. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Nesse momento a mulher endireitou-se. Era uma obsessão, tá vendo? Tinha um espírito subjugando ela. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinado ao trabalho. O chefe da sinagoga estava dizendo ao povo, claro que era para Jesus ouvir, né? Vinde nesses dias para serdes curados e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: Hipócrita, qual de vós não solta da carga de seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Lucas, capítulo 13, de 10 a 17. Este fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes. Mas em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Olha só que coisa marcante para os nossos dias. Muitas pessoas doentes que estão sendo vítimas de obsessores, umas obsessões mais graves, outras menos graves, e que ficam sendo tratadas como uma doença comum. Claro que a doutrina espírita e os centros espíritas orientam que a pessoa vá ao médico. Porém, aqueles casos em que os exames não constatam nada, os médicos têm dificuldade, deixa já em evidência que é algum processo de influência espiritual. E mesmo que conste nos exames, não tem problema nenhum você, paralelamente ao tratamento médico, procurar um tratamento espiritual. Gente, tem um trecho aqui em que eu marquei sobre o dia de sábado, que consta na tradição judaica que não se podia trabalhar no dia de sábado. Tem até uma religião muito baseada nisso aí, né? Adventista do sétimo dia. Eles levam isso ainda ao pé da letra. Isso é o quê? Isso é uma ortodoxia, um dogmatismo. Pegar o que está, principalmente no Antigo Testamento, e levar isso ao pé da letra. Isso é um fundamentalismo
Obediência rigorosa a um tipo de interpretação. Nós sabemos que Moisés precisou escrever muitas leis e muitas regras de próprio punho, né? Por isso que ele é chamado o grande legislador, porque ele precisava controlar aquele povo ainda grosseiro, e ele escrevia as leis, as regras, e atribuía a Deus, e ainda fazia as pessoas terem medo de Deus. Daí nascia a expressão temente a Deus. E muitas dessas coisas não servem para hoje, né? Deuteronômio está cheio de coisas, cheio de ensinamentos e leis que podemos dizer que para os dias de hoje são até absurdas, como apedrejar o próprio filho rebelde, ao morrer deixar a própria esposa para o filho mais novo, não cortar a barba, os homens não podem cortar a ponta da barba, e etc. E não falar com os mortos. Estavam se abusando da mediunidade naquela época, e Moisés controlou dessa forma, tanto que haviam 70 médiuns, né, que era chamado o grupo dos 70, que era permitido que eles falassem dentro das tendas. Tem uma passagem na Bíblia que é assim, porque esses estavam fazendo de forma séria. Então, essa questão de não trabalhar dia de sábado também é uma dessas questões. E Jesus veio para trazer o Novo Testamento, as novas orientações, o novo Evangelho. Né? Tanto que ele falou, eu não vim mudar as leis, mas fazê-las cumprir. Ele estava falando das leis de Deus, das leis naturais. Porque as leis e as traduções judaicas, essa sim Jesus veio mudar. Tanto que ele trabalhou dia de sábado. Ele falou com os mortos, ele não falou com Elias e com Moisés no monte. Eram dois mortos, entre aspas, né? Eram dois espíritos desencarnados. Essas duas curas que trabalhamos aqui hoje, da mulher curvada e da mão seca, eram dois casos de obsessão, em que estava influenciando fortemente nessas pessoas, uma com a mão seca e a mulher curvada era também um processo de obsessão. Jesus apenas fez uma desobsessão e libertou essas pessoas dessa influência. Então, gente, vamos deixar aqui. Temos mais curas a estudar no próximo vídeo. E que Jesus nos abençoe. Que tenhamos força e equilíbrio sustentado numa fé raciocinada para enfrentar as dificuldades dessa vida terrena. Porque tudo passa. E isso que estamos passando agora e hoje, cada um com o seu processo, isso também passará. E um dia de muito sol e de muita felicidade, sol no sentido de luz, luz divina, esse dia chegará sim. Quanto mais nos dedicarmos, quanto mais colocarmos em prática esse aprendizado do amor, mais rápido chega. Tá bom, gente? Um abração.